Oi, gente! Vamos iniciar agora mais uma aula sobre correlação e regressão. Qual o objetivo da aula de hoje? É estudar a relação entre duas variáveis quantitativas. O que é que vem a ser uma variável quantitativa? Pelo próprio nome, já dá para saber. Quantidade. Variáveis que podem ser mensuradas. Por exemplo, a idade, a renda, a distância entre duas cidades são todos exemplos de algumas variáveis. E quando você estuda duas ou mais variáveis, elas podem apresentar alguma relação. Vamos ver aqui alguns exemplos. O tempo de prática de esporte e o ritmo cardíaco. Espera-se que o quê? Quanto maior o seu nível de atividade física, por exemplo, se estiver correndo, o seu ritmo cardíaco ele vai aumentar proporcionalmente à sua corrida. Diferentemente se você estiver parado. Faz sentido isso para você? Outro exemplo. O resultado da produção e o tempo de processo. Quanto maior o tempo do processo, maior será o resultado da produção. Outro exemplo, número de clientes e venda. Espera-se que o quê? Quanto maior o número de clientes que entram no seu estabelecimento, maior será o número de vendas. E o tempo de estudo e a sua nota da prova. Se você não estudar nada, a tendência é que o quê? A sua nota seja baixa. Mas se você estuda uma certa quantidade de horas suficiente, você aumenta a sua chance de tirar uma nota maior ou aquela nota desejada. Então esses agora são alguns exemplos de variáveis que apresentam relação. No nosso estudo, nós iremos mensurar e quantificar essas variáveis. Primeiro, explicando a forma dessa relação, e aí nós iremos explicar isso por meio do modelo matemático, que chama-se regressão, e nós iremos quantificar a força dessa relação entre duas ou mais variáveis, por meio da correlação ou coeficiente de Pearson. Vamos lá, estudar primeiro, inicialmente, a correlação, que o objetivo é o estudo da correlação em determinar e mensurar o grau de relacionamento entre as duas variáveis. Inicialmente, nós podemos fazer um plano cartesiano, ou seja, um gráfico simples, e verificar se essas variáveis estão sendo correlacionadas. Um exemplo típico de correlação, e é chamada de correlação positiva, está aí no primeiro gráfico. Quanto maior o número de clientes, espera que o número de vendas também aumente. Quanto maior o número de investimento em publicidade, espera-se que também você venda mais. Um exemplo de correlação negativa. Você vai daqui para Recife a 100 km por hora. Vai chegar em um determinado tempo. Se você aumentar a sua velocidade, com certeza, não tiver nenhum evento externo, que você vai chegar mais rápido, ou seja, você aumenta a velocidade e diminui o tempo. Ou seja, esse é um exemplo típico de variável de correlação linear negativa. Existe a situação em que também as variáveis elas não apresentam uma correlação linear. É o exemplo típico desse terceiro gráfico. E existem variáveis que simplesmente ela não existe a correlação. Nesses em que as variáveis elas são aleatórias, não existe modelo para predizer com eficiência esse modelo. Vamos estudar agora a primeira correlação linear de peso. Nada mais é do que
um cálculo matemático por meio dessa fórmula. Você vai aplicar os resultados das suas variáveis nessa fórmula e você vai conseguir mensurar essa correlação. Essa correlação eu vou explicar mais à frente, que ela vai variar entre -1 e 1. E quanto mais próximo de 1, mais forte será essa correlação. A fórmula, como você pode observar, é esta fórmula aí. Não tem nada difícil, apesar dela ser extensa. Ela é muito simples e eu vou explicar com detalhe mais na frente, no exemplo, essa fórmula. Mas vamos entender melhor como é essa correlação. Ela pode ser positiva, quando os dados são diretamente proporcionais, pode ser negativa, quando os dados são inversamente proporcionais. O exemplo clássico é da velocidade do carro. Quando você aumenta a velocidade, diminui o tempo. Ou seja, você está aumentando uma variável e a outra está sendo diminuída. O valor de R, que é a notação de correlação, ela vai variar de -1 até 1. -1 até 1. Quanto mais próximo de 1, mais forte. De 0 até 1, a correlação ela é positiva, proporcional, diretamente proporcional. E de 0 a -1, ela é negativa, ela é inversamente proporcional. Quando a correlação está entre 0 e 0,19, ela é uma correlação bem fraca. Quando a correlação está entre 0,20 e 0,39, é uma correlação fraca. Quando está entre 0,4 e 0,69, é uma correlação moderada. Neste caso, já ficamos com dúvida se devemos aplicar o modelo de regressão ou não. Quando ela está entre 0 e 0,39, com certeza você não aplica o modelo de regressão linear, porque se os dados não apresentam correlação, consequentemente o modelo linear ele não vai explicar bem esses dados. Quando a correlação está entre 0,70 e 0,89, é uma correlação forte. Aí sim você já pode aplicar com segurança a regressão para poder predizer ou para fazer alguma previsão dos dados. E quando ela está entre 0,9 e 1, ela apresenta uma correlação bastante forte. E aí o modelo de regressão ele vai no ano de 2010 e 2020. E vamos agora calcular a correlação e interpretar o resultado. Você tem aí a variável 2010 a 2019 das ações e do título da Bolsa de Nova York. Está aqui os mesmos dados que estavam no slide anterior e aqui embaixo a fórmula do coeficiente de correlação. Percebam bem, esse N da fórmula é a quantidade de informações. Por exemplo, de 2010 até 2019, você tem 10 informações. 10 dados sobre as ações e 10 dados sobre os títulos. Então, esse N é a quantidade de dados que você tem no problema. Então, você vai ter quanto agora? 10. A contagem sempre em relação ao ano. A primeira informação é o somatório de XI vezes F de XI. Então você percebe, somatório de XI vezes F de XI. X é 30, o primeiro X é 35,22. Você vai multiplicar pelo seu YI, está errado isso aqui. Deixa eu corrigir aqui. Temos aqui a mesma tabela que estava no slide anterior, ela está repetida agora. Do ano 2010 ao do ano 2019. Então, esse N da fórmula, que é Rn vezes somatório de Xi sobre YI. Esse N é a quantidade de informações. De 2010 até 2019, nós temos 10 informações. Então, esse N é 10. Aí, o primeiro item da fórmula é o somatório de Xi vezes YI. O que é isso, na verdade? Vamos aqui observar.
Meu primeiro xi é quem? Somatório de xi vezes yi. Meu primeiro xi é quem? 35,22. Meu yi, quem é? 10,43. Então você vai pegar seu primeiro xi, multiplicar por 102,43, vai dar um total de 3.607,58. Exatamente esse valor. Vou repetir, caso você não tenha entendido. Você vai pegar o seu primeiro xi, multiplicar ele pelo seu primeiro yi, no caso 35,22 vezes 102,43, vai dar um total de 3.607,585, que está aí, exatamente esse valor. Fez isso para o primeiro xi, faz para o segundo, faz para o terceiro, até chegar no ano de 2019. Fica claro? Então, depois que você fez isso, outra informação importante que você necessita é justamente quem? O x elevado ao quadrado, dessa nova tabela que acabou de encontrar. O que é o x elevado ao quadrado? Nada mais do que você pegar esse 35,22, multiplicar por ele mesmo. Quando você multiplica, vai dar quanto? 1.240,448. Fez isso para o primeiro, faz para o segundo, para o terceiro, até chegar no último. No final, você vai aplicar o somatório. O somatório nada mais é do que você somar a sua coluna, que vai dar um total de 20.939,65. O seu y ao quadrado, que é você pegar cada valor de y e elevar ao quadrado. Nada mais é do que 102,43 vezes 102,43 vai dar um total de 10.491, Vamos agora aplicar esses valores na fórmula. Primeiro vamos identificar cada elemento da fórmula. Temos aqui o total, e prestar atenção sempre no total, que é o somatório do x, vai dar 452,66. Somatório do y, 974,66, e assim sucessivamente. Que seria o somatório de xi vezes yi. Você vai pegar o total da multiplicação de quem? Do xi vezes o yi. Perceba que é o somatório de xi vezes yi. A coluna do xi vezes yi é essa primeira verde, que corresponde o somatório ao somatório da coluna, que vai dar um total de 44.026,86. Você vai pegar esse valor aqui, ó, no lugar de onde tem somatório de xi vezes yi, você vai colocar esse valor aí de 44.026. Depois, o que é que você vai fazer? Somatório de x. Quem é a minha coluna x? Tá ali, ó. As ações. Você pegar somatório de xi vai corresponder a quanto? 452,66. Depois, somatório de yi. Somatório de yi é quem? Você pega a coluna do y, que é correspondente aos títulos, e soma tudo. Vai dar 974,66. Somatório nada mais é do que você pegar tudo e somar. Que seria meu somatório de xi ao quadrado? Você vai pegar a coluna do x ao quadrado e pegar o somatório da sua coluna. Valor muito simples aqui, ó, para você não esquecer. Coloco sempre essa animação para ficar mais didático, você que esteja acompanhando aí de casa. Depois vai pegar novamente quem? O somatório de x, que é esse 452 que você dá a coluna das ações. Coloca aí ao quadrado. Perfeito? E a mesma coisa você vai fazer também para o y. Então, meu R será quem? N, 10. Somatório de xi vezes yi é o 44.026,86, multiplicado por quem? Somatório de x,
452,66 multiplicado pela coluna do y, 974,66. Abre a raiz e coloca n, novamente, tem 10 informações, multiplicado pelo somatório de x ao quadrado. Somatório de x ao quadrado, você olha para a coluna do x ao quadrado e vai identificar o valor lá, 20.939,65, menos o somatório de x elevado ao quadrado. Note que é só o somatório de x, a coluna das ações, e você eleva ao quadrado. Mesma coisa você vai fazer agora para o y. 10 vezes somatório de y ao quadrado. Você pega a coluna do y ao quadrado, dará 95.0,86, menos o somatório de y elevado ao quadrado, é a coluna dos títulos lá, olha para a coluna dos títulos, tem lá o 9, lá embaixo, em negrito, tem 974,66, vai pegar aquele valor e elevar ao quadrado. Você faz essa conta aí rapidamente, vai dar igual a menos 0,4566. Se nós voltarmos uns 2, 3 slides, iremos lembrar que essa correlação ela vai ser classificada como moderada. Então, ela não é o caso ideal para você aplicar o modelo de regressão que você vai aprender mais um pouco à frente. E aqui, caso não tenha ficado claro, ó, o somatório de y ao quadrado é quem? Coluna do y ao quadrado, está lá 95.086, está aqui o valor. E o somatório de y é quem? Você olha a coluna do y, está aqui, o somatório de y ao quadrado. Tá claro, gente? Vou passar mais agora próximo slide. Então, gente, como é que nós faríamos esse cálculo rapidamente utilizando o Excel? Veja só, você tem aqui exatamente o ano, as ações e você tem os títulos. Eu vou explicar agora como é que você faz de maneira rápida. Só era copiar os dados e colar aqui na planilha Excel. Você coloca aqui igual, já vai botar aqui. O Excel ele vai lhe informar exatamente a fórmula. Retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados. Então, você clica aqui, ó, correlacional, aí ele pede matriz 1 e matriz 2. Quem é a sua matriz 1? Você clica aqui, ó, clicou e arrastou. A fórmula, ela está indicando que é ponto e vírgula, ou seja, da coluna B2, que é onde inicia, até o B11. Você bota B2, 2 pontos, B11, ou você clica e arrasta, que é mais prático, mais rápido. Você ganha tempo. E a segunda matriz é quem? De C2, 2 pontos, C11. Ou você clicou e arrastou. Fechou. Daqui o valor. Menos 0,44566. Arredondando para 4 casas decimais. Semelhante ao que foi feito nos slides. Claro? De maneira rápida, prática, na lista de exercícios. Se você quiser fazer pelo Excel, você pode fazer de maneira rápida, sem gastar tanto tempo. Você percebe que também que você gasta muito tempo fazendo essas contas no braço, na mão. Vamos estudar agora a regressão. E o que é que vem a ser a regressão? Nada mais é do que um modelo matemático que vai explicar a relação entre as duas variáveis. Normalmente ela é formada, ela é sempre formada por uma variável y, que é explicada em função de x. Y será a nossa variável dependente em função de outra variável independente, que é o x. Então você constrói um modelo. Os modelos de regressões ele permite você inserir 1, 2, 3, 4 centenas de variáveis independentes. O objetivo do nosso curso é só estudar a regressão linear simples.
Mais na frente eu irei mostrar no Excel como é que você faz isso de maneira rápida, prática, eficiente, para você calcular rapidamente. Os cálculos, quando eles são feitos na mão, eles demoram um pouco, é um pouco mais extenso, é um pouco trabalhoso. O nosso modelo de regressão, ele é formado por uma variável y em função de uma variável x, por meio de um modelo matemático que é denominado regressão linear. Por exemplo, nós temos uma variável temperatura do forno e a resistência mecânica da cerâmica. A resistência da cerâmica ela vai depender de quem? Da temperatura. Porque a temperatura é algo independente. Por exemplo, se você aumentar muito a temperatura, possa ser que a cerâmica ela não resista. Então, o Y ele está sempre dependente da X, neste caso. E aí você pode construir um modelo matemático que permite você fazer predições ou previsões. Outro exemplo, renda e consumo. Então, o consumo ele vai depender sempre de quem? Da renda. Se você ganha muito, você pode consumir mais. Se você ganha menos, você vai consumir menos, consequentemente menos. Se você não se endividar, não fazer nenhuma dívida aí. Mas vamos lá. Memória RAM do computador é a sua variável independente e o tempo de resposta. Quanto maior a memória RAM do seu notebook, seu computador, permite você trabalhar com 2, 3, 4, 5 programas a mais, ou um programa pesado. Então, se você tiver muita memória RAM, você tem uma capacidade de trabalhar com vários programas ao mesmo tempo, sem travar o notebook. O preço do imóvel, ele depende da área construída. Quanto maior for o imóvel, maior será o preço. Quanto menor o imóvel, espera-se também o preço seja menor. Então, o nosso modelo de regressão nada mais é do que uma média de um valor esperado de uma variável y em função condicionada a uma variável x. Ou seja, é a média de quem? De um beta 0 mais um beta 1 x, em que esse beta 0 ele é chamado de intercepto. E o beta 1 é chamado da inclinação da reta. Esses dois coeficientes, você constrói o seu modelo de regressão, que é dado por beta 0 mais beta 1x mais um erro aleatório. O modelo não é 100% confiável, mas é um modelo eficiente que permite você estimar com precisão e tomar decisões seguras, mas sempre existindo uma variabilidade do erro. Que a ideia é sempre minimizar esse erro. E é chamado de erro aleatório. Vamos lá. Nosso modelo de regressão, como vocês já sabem, é o y, que é a sua variável dependente, que também é chamado de variável resposta, em função da variável x, que é a variável explicativa, e que é uma variável que independente. Ela independe das demais. E beta 1, beta 0 e beta 1 são os parâmetros desconhecidos do modelo. Mais na frente nós iremos aprender como descobrir esses parâmetros. E um erro aleatório. Esse erro normalmente ele tem uma distribuição normal, com média 0 e variância sigma ao quadrado. O objetivo é estimar os parâmetros beta 0 e beta 1 de forma a minimizar o erro. Então, normalmente você pega um plano cartesiano que você tem um x e um y correspondente. Você pega uma observação e um x correspondente, um x e uma observação correspondente. O modelo médio, que vai ser chamado do y, que é essa reta, que vai ser chamado de
y0, e vai ser chamado de y igual a beta 0 mais beta 1x, é o comportamento médio do modelo. A distância entre o seu modelo e a sua observação é chamado dos erros. Esses erros aqui, ó, R4, R3, R2 e R1. Então, em cada ponto, em relação ao modelo, existe um erro. Alguns irão apresentar um erro maior do que o outro. É só para você estudar. Então, o cálculo que é feito dos parâmetros, ele é feito por meio do método μ², que ele visa minimizar esses erros. E o intercepto, que é o beta 0, é justamente a distância da reta ao eixo x. Então, o método μ², ele calcula os parâmetros em função em você minimizar o erro. O que é o erro? O erro nada mais é do que o valor observado menos o valor que você vai estimar pelo modelo. Lembra do modelo lá? Y, beta 0, menos beta 1, x. Então, é y menos o erro. Que aí você tem essa expressão. Para encontrar o beta 0 e o beta 1, você aplica o conceito de derivadas parciais, estima em função de beta 0 e beta 1. Você vai encontrar que beta 1 é igual a essa expressão, e o beta 0 vai ser somatório de y menos o beta 1 multiplicado pelo somatório de xi sobre n. Então, você tem uma expressão para o beta 1 e para o beta 0. Lembrando que o beta 0 você só encontra se você encontrar primeiramente quem? O beta 1. Tudo há uma parte conceitual que é um pouco de fixar, mais difícil de fixar, mas quando a gente for para a parte aplicada em que apresentar os problemas, isso aí vai ficar mais claro para você. Aguenta aí que está chegando a parte dos exemplos. Então, nós temos uma equação que é formada pelo y, chapéuzinho, que é esse circunflexo, que é igual a um beta 0 mais um beta 1x, que é chamado da reta de regressão. Que é por meio dela que a gente vai poder prever o comportamento dos dados e fazer predições ou previsões. Predição é quando você estima um valor intermediário do seu banco de dados. Previsão quando você quer estimar um valor futuro. YI é chamado valor estimado e XI é a iésima variável resposta. O resíduo ele é chamado do erro, que é a diferença entre o YI, que é o valor observado do seu dado, menos o valor estimado, que é o Y chapéu, que é o valor da equação. Então, você tem aqui os pontos. Você vai ter sua equação do modelo de regressão, que vai ser estimada por um Y chapéu, que é chamado de beta 0 mais beta 1x. E aí você vai ter, de cada ponto em relação a essa reta, você vai ter um erro. O valor que toca essa reta é chamado de YI, que é o valor estimado. E o valor que toca, que é o valor dessa equação ali, ó, na ponta, y chapéu mais beta igual a beta 0 mais beta 1x. E o ponto ali, ó, segundo ponto, vai ser o y. Esse y é o valor observado, o valor que está na sua tabelinha lá, que já é observado. O estimado é sempre em função do modelo de regressão linear simples. Então, eu expliquei agora o que é o modelo de regressão e agora eu vou explicar o que é o coeficiente de determinação. Esse coeficiente de determinação nada mais é do que uma medida para você avaliar a qualidade do seu ajuste. A variação de y, que pode ser explicada pela variação de x. O coeficiente de determinação é uma medida que ele vai avaliar isso. A variação de y que está sendo explicada pela variável x. Ela vai ser uma medida de qualidade de ajuste. Logicamente, quando se parte para outros modelos, existem outras medidas para poder avaliar. Mas como se chama na disciplina da graduação, a princípio, nós iremos utilizar essa ferramenta para avaliar a qualidade. Quanto mais próximo de 1, melhor será seu ajuste.
Então, o R quadrado nada mais é do que o somatório do y estimado menos o y barra. Esse y barra é a média da observação y. Uma média que você aprendeu lá no início do semestre. Então, pronto, somatório de xi, no caso yi, sobre n. Pega a quantidade de elementos e divide por... Pega o somatório dos elementos e divide pela quantidade de elementos. Simples. E o y é valor estimado. Vamos agora para o seguinte exemplo. Considere um experimento em que se analisa a octanagem da gasolina Y em função da adição de um novo aditivo. Para isso, foram realizados com os percentuais 1, 2, 3, 4, 5, 6% de aditivo. Os resultados abaixo. Então, para cada valor de y, nós temos um x, para cada valor de x, nós temos um y correspondente. O y é a octanagem da gasolina e o x é o valor do aditivo. Quando você adiciona um aditivo, dá 80,5. Quando você adiciona 2, 81,6. E assim sucessivamente. Então, o que é que a gente pode fazer primeiro? Nós podemos fazer um gráfico de dispersão entre essas duas observações para poder identificar se existe uma correlação, se elas estão bem relacionadas ou não. Percebam aqui no gráfico que no ponto 1 está ali o valor correspondente a 80,5, ou seja, o valor entre 80 e 81. Quando o y for 2, vai dar 81,6, ou seja, um valor acima de 81. E assim sucessivamente. Você nota que os dados eles estão dispostos sobre uma reta, já sugere que eles estão bem correlacionados, mas a gente precisa mensurar isso para poder explicar com propriedade. E aí nós temos a pergunta da letra A. Existe uma relação linear entre a adição de novo aditivo e a octanagem da gasolina? Ou seja, o gráfico ele já sugere que existe. Qual o grau dessa relação? Você vai calcular o coeficiente de correlação. Aquele R que a gente aprendeu a calcular anteriormente, que eu expliquei como fazer facilmente por meio do Excel. B. Determine a reta de regressão que explica a octanagem da gasolina em função da adição do novo aditivo. Calcule o coeficiente de determinação. Então, você vai determinar a reta de regressão e você vai calcular o coeficiente de correlação. E, letra C, se você adicionar 5,5% de aditivo, perceba que no seu conjunto de dados tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem 5,5%. Mas se fosse 5,5, qual seria o índice de octanagem esperado? Então vamos lá, nós iremos predizer esse valor naquele intervalo. Então, para calcular o coeficiente de correlação, nós temos a variável x, nós temos a variável y, nós temos aí a fórmula da coeficiente de correlação. Primeiramente, nós iremos calcular x vezes y, pegar cada x e multiplicar por y, ou seja, 1 vezes 80,5, 80,5. 2 vezes 81,6, dá 163,2, e assim sucessivamente. Nós iremos também precisar do do x ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Tá aí nós iremos também precisar do y ao quadrado. 80,5 ao quadrado dá 64.6.480,25. 81,6 ao quadrado vai dar 66.658,56 e assim sucessivamente. Então vamos substituir os valores. Quem é meu N? Sim, tenho 6 observações. Somatório de xi vezes yi.
está ali na coluna do x, y vezes y, e o somatório vai dar 1.754. Somatório de x deu quanto? Deu 21. Somatório de y, coluna y, só y, 496,8. N embaixo, 6 novamente. Somatório de xi ao quadrado, ou seja, a coluna do xi, você vê que entre ao quadrado é 91, somatório, que é o que interessa, sobre o somatório de x ao quadrado. O somatório de x é 21, elevado ao quadrado, que é da fórmula, não pode esquecer. 6, que é o n, somatório de y ao quadrado, somatório de y ao quadrado está na coluna do y ao quadrado, 41.149,12, menos o somatório de y. Somatório de y, olha para a coluna do y, deu 496,8. E agora, da onde veio esse 6? Vou explicar agora calmamente, mostrando seta a seta. Falei um pouco rápido, você talvez passou alguma informação que não entendeu. Então, para que não reste dúvida, eu coloquei algumas animações aqui para você, quando estiver fazendo seu exercício, lembrar. O n veio da onde? O n aqui, ó, 6. Você tem 6 observações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá claro. 6 observações, de onde veio? O somatório de xi vezes yi veio da onde? Veio da coluna do xi. O que interessa, na verdade, é o somatório. Você pega cada elemento e soma o total. Deu quanto? Deu 1.754,3. Somatório de x, está ali na fórmula, estou mostrando. Ó, veio da onde? Do 21. Veio da coluna do x, você apenas soma. Somatório de y, você olha para a coluna do y e você vai pegar o valor correspondente. No denominador, você tem novamente o n, que é 6, o somatório, só que agora é o somatório de x ao quadrado, ou seja, você pegar a coluna em que você pegou cada x e elevou ao quadrado. Está onde essa coluna? Está aqui na coluna do 91. Ó. Tem 1 ao quadrado, 2 ao quadrado foi 4, 3 ao quadrado foi 9, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25, 6 ao quadrado 36. O somatório dessa coluna vai dar um total de 91, que é correspondente aqui, esse x ao quadrado. Esse x ao quadrado não é o x, não é o somatório ao quadrado, é cada x, é a soma de cada x elevado ao quadrado, que é justamente essa. Diferente dessa fórmula aqui, ó. Por que eu chamei a atenção? Porque o anterior é diferente desse. Note que esse aqui é o que? É o somatório de x, que você vai olhar para a coluna do x, que foi o 21, e esse somatório, ele tem por volta dele um quadrado ao contrário. Você tem um quadrado, ou seja, você pegar o somatório de x, que foi 21, e elevar ao quadrado. Você pega a soma do x, pega o valor correspondente, que deu 21, e eleva ao quadrado. Esse quadrado é da fórmula. Preste atenção porque é comum errar. Na segunda parte, nós temos o quê? O somatório de y ao quadrado, ou seja, cada y elevado ao quadrado. Por exemplo, você tem aqui na coluna do y, o 80,5 elevado ao quadrado vai dar 6.480,5, ou seja, cada y elevado ao quadrado está na última coluna, que vai corresponder a justamente esse valor, 41.149,12. Você está interessado aqui no somatório de y ao quadrado. Então, você vai pegar a coluna do y ao quadrado e pegar o somatório. E na última parte, o último elemento é quem? O somatório de y. O somatório de y está aqui na coluna do y. Você pegou o somatório de y, deu 496,8. E você vai pegar esse valor e elevar ao quadrado, porque esse quadrado ele está na fórmula, está aí, está bem escrito. Não esqueça. Faz essa conta rapidamente. Deu quanto? Deu 0,9874. Quer aprender como faz rapidamente? Copia e cola lá no Excel, utiliza aquela fórmula que a gente já explicou e encontra os valores correspondentes. Vamos lá. Uma vez que nós já encontramos o coeficiente de correlação, vamos estimar agora a equação da reta de regressão do modelo linear simples. Você tem aí novamente a tabela lá replicada. E quem é que você precisa primeiramente encontrar? Quem é o seu beta 1? Beta 1 é quem? N, somatório de xi, menos somatório de x, multiplicado pelo somatório de y,
dividido por n somatório de xi ao quadrado menos o somatório de x elevado ao quadrado. Essa fórmula é um pouco semelhante, ela lembra também alguns elementos que estão na fórmula da correlação. Então, n, quem é n? Tem quantos elementos? Tem 6 elementos. Então, meu n será 6. Somatório de xi vezes yi. Coluna do xi, o yi, pega tudo, soma, deu quanto? 1754,3. Somatório de xi deu quanto? Deu 21. Somatório do y deu quanto? 496,8. O n, novamente 6. Somatório de xi ao quadrado. Coluna do xi ao quadrado deu quanto? Deu 91. Menos somatório de x, 21 novamente, elevado ao quadrado. Então, somatório de xi vezes yi veio de onde? Veio daqui, desse elemento. Ó, tá a coluna lá, somatório de x e y. Somou tudo, é o total, é o que você necessita para calcular o coeficiente beta 1. Deu 1754. De onde veio o somatório de x? Ó, esse elemento que corresponde a quem? Ao 21. De onde veio? Veio novamente da coluna do x, novamente, tudo bem detalhado, muito bem explicado para não restar nenhuma dúvida. E o somatório de y veio de onde? Da coluna do y, 496,8. É importante repetir, fixar. Existem pessoas que aprendem um pouco mais rápido, mas existem outras que demoram um pouco. Então, explicando dessa forma, tudo detalhado, tudo bem explicado, com as setinhas, a chance que você erre uma questão dessa é menor. E a ideia é que maximize o seu aprendizado, independente de qualquer pessoa. Somatório de x ao quadrado. Somatório de x ao quadrado é quem? Você olhar para a coluna do x ao quadrado, que corresponde a quem? O somatório disso aí, ao 91. Seu somatório do x elevado ao quadrado. A coluna do x é quem? A coluna que tem o 21 e elevado ao quadrado. Note que esse quadrado é da fórmula. É da fórmula e ele é diferente do elemento anterior, somatório de xi ao quadrado. O somatório de xi ao quadrado é cada x elevado ao quadrado. Aqui não. Aqui é o somatório de x, pegou lá o valor correspondente e elevou ao quadrado. Pronto. Feito isso, vai dar o cálculo lá, 0,88,57. Uma vez que você calculou quem é o valor do beta 1, você pode agora encontrar o valor do beta 0, que pela fórmula é o somatório de y menos beta 1 multiplicado por o somatório de x. Somatório de y é quem? Olhar para a coluna do y e ver quem é o valor, 496,8. 496,8. Quem é o beta 1? Beta 1 você acabou de descobrir, está em vermelho ali, 0,88,57. 0,88,57. Somatório de x. Somatório de x é aquele coluna do x. E é quem? 21. Isso tudo dividido por 6. Fazendo isso, vai dar 79,7. Então, grave bem esses dois valores. O beta 0 é 79,7. E o beta 1 é o 0,88,57. Grave bem, beta 0, 79,7 e o beta 1, 0,88,57. Aqui os mesmos valores, repetido para você não esquecer. Nós iremos agora construir o nosso modelo de regressão. E onde tem beta 0, nós iremos colocar o valor correspondente. Beta 0, 79,7. E o beta 1, 0,8857 multiplicado pelo x. Nós temos aí o nosso valor estimado, nossa reta, modelo de regressão linear. Por meio desse modelo, nós podemos estimar qualquer valor intermediário entre o x ou fazer uma previsão com algum valor superior. Correto? Então,
Nós iremos agora calcular o coeficiente de determinação desse modelo, medir a qualidade do ajuste. Esse R quadrado, ele varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é a qualidade do ajuste de modelo. Lembrando que existem outras ferramentas, outros métodos de avaliar a qualidade do modelo. Mas, para essa disciplina, nós iremos utilizar apenas o R quadrado, que é uma disciplina simples da graduação. Então, já é suficiente. Mas se fosse fazer alguma pesquisa, existiria outras ferramentas que nós poderíamos utilizar. Mas vamos lá. Então, somado x, nós temos o y, nós temos o x vezes o y, a multiplicação do x vezes o y, então o valor de x ao quadrado, ou seja, 4x ao quadrado. Tá aí. Esses valores já foram calculados anteriormente, eles estão aqui repetidos. Nós vamos olhar bem para a fórmula. A fórmula diz somatório de xi chapéu, ou seja, a reta de regressão estimada menos y barra. Quem é o y barra? Y barra vem daquela notação do início da disciplina, que é a média. Então, como é calculado essa média? Vou explicar aqui novamente como é calculada essa média. Vou explicar como calcular a média posteriormente. Vou primeiro agora explicar como calcula esse valor desse YI estimado. Veja só. O YI estimado, quem é a reta de regressão? 79,7 mais 0,88,57 multiplicado por x. Volta uns dois slides, você vai verificar que a equação da reta é exatamente essa. Então, o que é que foi feito? Você necessita calcular para uma coluna o valor de cada valor observado. Ou seja, se jogar o valor de x na regressão, o modelo de regressão é 79,7 mais 0,8857 multiplicado por x, onde tem x você vai botar 1, vai multiplicar pelo 0,8857 e somar com 79,7. Fazendo essa operação, você vai dar 80,5857. Veja que esse valor será o valor estimado. Esse valor é muito próximo do 80,5, porque os valores estão bem correlacionados. A qualidade desse modelo tende a ser alta, porque o valor foi muito próximo do verdadeiro. Vou explicar isso com mais detalhe, veja só. Quem é o meu YI? 79,7 mais 0,8857 vezes 1. Feito essa operação, vai dar aqui 80,5857. Certo? Então você fez isso com 1, depois faz, em vez de colocar 1, coloca o 2, vai dar 81,47. Em vez de colocar o 2, você colocar o 3, vai dar 82,3571. E assim sucessivamente, faz para todos os elementos. Feito isso, você tem a coluna do y estimado. E aí nós vamos para a próxima etapa. Voltando novamente para a fórmula do R quadrado. O somatório do xg, do somatório de quem? Do YI menos o y barra elevado ao quadrado. O YI chapéu é essa coluna que nós acabamos de aprender a calcular. Tá aí. Para cada valor você tem um valor estimado, vai diminuir da média cada valor e elevar ao quadrado. Você vai dividir isso tudo pelo quê? Pela diferença do valor observado menos o valor da média. Pois vamos lá, vamos dar início. Então, nós temos que a coluna agora do y estimado menos o y barra. O y barra, como é que calcula? É a média de y, ou seja, você pegar o somatório de y na coluna y vai dar aqui o 496,8 dividido por 6 elementos. Então, o somatório do YI
dividido por N. N é o que? A quantidade de observações que você tem no conjunto de dados. Então são 6. Então, o somatório de Y deu 496,8 dividido por 6 vai dar um valor de 82,8. 82,8. Ou seja, você vai pegar o Y estimado, o primeiro Y estimado, que é o 80,57 menos o 82,8, que foi a média que você tinha acabado de achar, que é a média de Y. O 80,5857 é o valor estimado, que é o Y chapéu, menos o Y barra. O Y barra foi a média que você tinha acabado de calcular de Y, que é quem? 82,8. Não esquece de elevar ao quadrado, que é da fórmula. Fazendo esse cálculo vai dar quanto? 4,903124. Fez isso para o primeiro Y, faz para o segundo, ou seja, o segundo Y estimado é quem? É 81,4714. Pega esse valor, diminui da média, que essa média vai ser fixa, vai ser quem novamente? 82,8 elevado ao quadrado. Vai fazendo esses cálculos, vai dar quem? Esse 1,765178. Fez isso para o primeiro, faz para o segundo, o terceiro, o quarto, até chegar no último valor, que é o sexto. No final, você vai somar. Por quê? Porque a fórmula do R quadrado, ele pede que aqui, que é a somatória de Y chapéu I menos Y barra. A última coluna, que é quem? YI menos Y barra elevado ao quadrado. Meu YI, quem é? É o valor observado. Olha lá no início. Primeira coluna, 80. Segunda coluna, liga. 80,5 menos a média. Lembra lá da média? 82,8. Então, veja bem. Se você pegar o valor observado, que é o YI, 5,29 menos a média de Y, que você já tinha aprendido a calcular, 82,8. Não esquece de levar ao quadrado. Vai dar quanto? Vai dar 5,29. Fez isso para o primeiro Y, faz para o segundo, faz para o terceiro, faz para o quarto, quinto, sexto, pronto. O que vai interessar, na verdade, para você, para a fórmula do R quadrado é aqui, o somatório dessa coluna. Então vamos lá. Nós temos aqui o primeiro somatório do Y chapéu menos o Y barra elevado ao quadrado, deu quanto? Deu 13,728113, e o somatório do YI menos o Y barra, só que é em função do valor observado, deu 14,08. Fazendo esse cálculo, deu 0,97,5, ou seja, uma qualidade altíssima para o modelo. Ou seja, esse resultado significa que o modelo explicou 97,5% da variação na variável resposta Y, a octanagem da gasolina. Isto é, 97,5% da variável Y é explicada pela variável regressora. Então, uma qualidade de ajuste muito alta. Por isso que quando você usou uns dados com outros, os valores foram muito próximos. Agora vamos aprender aqui como é que nós iremos fazer isso no Excel de maneira rápida, simples, eficiente, que não gaste muito trabalho. Vou ensinar você agora a construir um gráfico de expressão. Você tem ali o valor da variável x e y. Pegou aqui, ó, selecionou x e y. Você vem inserir, atenção, gráfico de linha. O gráfico de linha, o gráfico de dispersão. Vamos pegar esse gráfico. Pegou ele. Você tem um gráfico de dispersão. Aqui está o x e aqui está o
Y. Você pode melhorar ele, não pode? Se quiser formatar ele, você pode melhorar. Vou apagar essas linhas aqui para melhorar o visual. Vou aumentar também a fonte, porque é importante para dar maior clareza às nossas observações. Vou colocar uma cor com preto, ficar de maneira clara. Esse eixo está muito reduzido aqui, eu vou só ajeitar aqui, ó, cliquei com o botão direito, botei unidade secundária, unidade principal. Nossa, ficou melhor, ficou mais organizado. E aí eu vou lhe explicar, isso tudo que eu fiz só foi formatação, não fui como calcular o valor do modelo de regressão de maneira rápida. Você tem aí, você faz o gráfico de dispersão entre duas variáveis x e y, e agora você vai estimar a reta. Você clica com o botão direito no ponto e vem aqui, ó, adicionar linha de tendência. Vou explicar novamente, clica aqui no ponto com o botão direito, botão do lado de lá, adiciona a linha tendência, adicionar a linha de tendência, e você vai escolher aqui o modelo linear. Dependendo da versão do seu Excel, muda um pouco, mas você tenta procurar aí onde tem um modelo linear que você vai encontrar. Aí você bota aqui, ó, exibir equação no gráfico, ou seja, a equação do modelo de regressão, que a gente aprender a calcular beta 0 mais beta 1, x, ele fez já de maneira eficiente. Tá ali, ó, o y chapéu. Só que ele bota primeiro o beta 1x mais o beta 0, só muda um pouco a ordem. E ele também calcula de maneira rápida, eficiente, prática, o r quadrado. 0,975, ou seja, 97,5, um alto poder explicativo. Ou seja, tudo que a gente acabou de fazer de maneira detalhada, você pode fazer agora por meio do Excel de maneira rápida e eficiente. Clicou com o botão direito no mouse, apareceu lá, clicou aqui, ó, em exibir equação no gráfico e clica aqui em exibir valor do R quadrado. Pronto, tá aqui. Calculou aquelas duas observações de maneira rápida e eficiente. E aí você faz na mão e faz no Excel para comprovar que não houve nenhum erro. Porque a chance de errar aqui é menor. Se for fazer no papel, corre você tem uma probabilidade de errar maior que você faz na calculadora. Então faz sempre no Excel para comprovar que realmente você chegou no resultado correto. Agora, nós iremos agora retornar à letra C que nós ainda não tínhamos respondido. Se adicionarmos 5,5% de aditivo, qual o índice de octanagem esperado? Nós temos aqui o modelo de regressão, que foi quem? Esse y de 79,7, 0 mais 0,8857, x. Lembre lá que no Excel ele dá o valor invertido, ele primeiro ele dá esse 0,88,57xi mais 79,7, o que não muda em nada. Mas retornando ao question C, você tinha lá a octanagem para 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E se fosse 5,5? Qual seria o valor esperado do y? Então, só você pegar o valor. Onde tem x, você vai agora substituir por 5,5. Onde tem x, substituir agora em vermelho, 5,5. Fazendo rapidamente essa conta, vai dar 84,57. Perceba que esse valor ele vai dar entre a octanagem do valor 5 e o valor 6. Uma vez que o seu modelo ele tem um alto poder explicativo por meio do R quadrado, então deduz logo que essa estimação está sendo
bastante precisa, chegando bastante próximo do real. E aí nós temos aqui nosso modelo já formatado, como você calcula no Excel, aliás, como nós acabamos de calcular, em que o eixo X ele representa a quantidade de aditivo e o eixo Y o índice de octanagem da gasolina. Vamos para nosso último exemplo. O estudo foi realizado pelo Magazine Luiza para determinar a relação entre os gastos semanais com publicidade e as vendas. Os seguintes dados. Nós temos aí a variável venda e os gastos com publicidade. Nem sempre, veja bem, nem sempre vai vir no problema dizendo quem é X, quem é Y. Mas aí você tem, sob o seu conceito, que o Y será a nossa variável dependente e X independente. Quem seria independente nesses dois casos? A venda ou os gastos com publicidade? Perceba o seguinte, quem depende de quem? Imagine aí você, vou lhe dar 5 segundos para você pensar. Então, eu sei que você pensou que quando você tem muita publicidade, espera-se que você consiga vender. Então, a venda ela vai depender dos gastos com publicidade. Se você gasta muito, espera-se que aumente também o número de vendas. Então, nesse problema, nós queremos inicialmente fazer quem é o gráfico de dispersão, determinar a reta de regressão para prever as vendas e estimar um valor quando os gastos com publicidade forem 35. Então, voltando à nossa questão, e calcular o coeficiente de determinação e saber se você recomendaria ou não esse modelo. Então, temos aí quem é X, quem é Y. Então, pela nossa dedução anteriormente, nós sabemos que o X ele será quem? Os gastos com publicidade. E o Y, a venda, ela vai depender do nível de publicidade que você dá. Lembrando que são valores fictícios. Se você faz isso no Excel de maneira rápida, eficiente, como eu acabei de mostrar, você tem aí a reta de regressão, você tem um coeficiente de correlação, você tem um modelo de regressão, o R quadrado você viu que deu 0,403, um R quadrado baixo. Você vê que os dados eles não estão dispostos como anteriormente, no exemplo anterior, em torno da linha. Então, consequentemente, esse modelo não será bem explicado. Ou seja, lembra da última pergunta? Você recomendaria ou não? Então, essas informações são importantes para você concluir se o modelo está sendo bem indicado ou não. E aí, já inicialmente, olhando para esse dado, já dá para concluir que ele não é um modelo bem indicado. Mas vamos fazer isso na prática, de maneira eficiente. Precisa fazer novamente no Excel, senão eu mostro de maneira simples. Vendas e gastos com publicidades. Então, o X será o gasto com publicidade e o Y será as vendas. As vendas vai depender do gasto de publicidade. Primeiramente você vai fazer de cada X multiplicado por Y, ou seja, 385 vezes 40. Faz isso para a primeira linha, para a segunda até a última. Depois você pegar cada X elevado ao quadrado, ou seja, 40 ao quadrado dá 1.600, 20 ao quadrado dá 400, 25 ao quadrado dá 625 e assim sucessivamente. Fez isso para o X, faz também para o Y. A fórmula do coeficiente de determinação é justamente essa daí. N, sei que está demorando um pouco, gente, já está dando até sono aqui, mas aguenta aí que está concluindo, é o último exemplo e nós iremos concluir com sucesso. É importante você ver todos os casos para se você preparar para as diversas situações que vai ocorrer na lista de exercícios de vocês. N vai ser quanto? Você conta quantas observações tem no seu conjunto de dados.
Somatório de xi vezes y. Olha para a coluna do xi vezes o y. Soma tudo. Está ali o número em laranja. Depois pega o somatório de x, coluna do x deu 410. Coluna do y deu quanto? Deu 5.445,5. Então, você vai ter aqui, 12 observações, que é o n. Somatório de x vezes y está aqui, 19.191.325. Menos o somatório de x, que é o somatório de x deu com 410. Somatório de y deu 5.445. Dividido por n, novamente é quanto? Tem 12 observações. Somatório de x e cada x elevado ao quadrado. A coluna do x elevado ao quadrado deu quanto? Deu 15.650, menos o somatório de x, que você já sabe que é 410, elevado ao quadrado. Feito isso tudo, deu 3,2208. Uma vez que eu só falei um pouco rápido, você coloca, volta. Eu expliquei já tudo com detalhe, mais setinha, vai ser de maneira mais didática no exemplo anterior, então por isso que eu estou sendo um pouco mais rápido agora. O beta 0 é quem? Depende do beta 1. Você precisa descobrir quem é beta 1 para poder descobrir quem é o beta 0. Esse é o somatório de y. Quem é o somatório de y? Olha para a coluna do y, você vai ter lá 5.445 menos o beta 1, que é quem? 3,2208 multiplicado pelo somatório do y, do x, que dá quem? 410. Isso tudo dividido por 12. Faz essa conta de maneira rápida, vai dar quem? 443,71. Esse é o seu beta 0 e o seu beta 1 é quem? 3,2208. Repetindo as mesmas observações aqui de maneira didática, a sua equação do seu modelo vai ser quem? Beta 0 mais beta 1, x. Vamos lá. Beta 0 foi quanto? 343,71 mais beta 1, 3,2208 multiplicado por x. Pronto, por meio desse modelo você pode estimar qualquer valor. E aí na letra C ele perguntou: estime as vendas quando os gastos com publicidade são de 35. Então você está aí, onde tem x, você vai colocar quem agora? 35. Então você repete o 343,71 mais o 3,2208 e multiplica por x. Quem é x? 35. Feito essa conta de maneira rápida, se você investir R$35 em publicidade, você vai ter um retorno de 456,44. Você recomendaria esse modelo? Então, você precisa calcular o coeficiente de determinação, que é um coeficiente que lhe dá a qualidade do ajuste. Ele explica quanto a variável y está sendo explicada pela variável x. Esse valor, novamente, ele varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior a eficiência do modelo, melhor a qualidade do seu ajuste. Então vamos identificar aqui, x é essa observação, o y é essa. O valor estimado foi de 472,54 menos, ou seja, você pegar aquela equação e substituir para cada valor, você vai ter um valor de y estimado. E fez isso de que forma? O esse chapéu é quem? Você pega lá o modelo que é 343,71 mais 3,2208, que é x. Pega esse 40, que é o valor de x, joga ali no valor de x, multiplica por 3,2208 mais 343,71, vai corresponder a quem? A 472,54. Faz a mesma coisa para a linha 2, só que em vez de você pegar 40 agora, você vai pegar quem? 20. Vai dar quanto quando você jogar na equação? 408,12. E assim
sucessivamente até chegar no último. Feito isso, você vai encontrar o valor do denominador do coeficiente de correlação, que é y chapéu menos y barra. Calcula a média de y. E aí você pega esse valor estimado menos a média elevado ao quadrado. 472,54 menos a média de y. Calcular a média de y, já mostrei como você calcula no exemplo anterior. Eleva ao quadrado. Feito isso para os valores estimados, faz para o valor observado, que é a função do denominador agora. O y observado é quem é o 384 menos a média de y, que é o y barra, elevado ao quadrado. Expliquei com detalhe na questão anterior. Eleva ao quadrado, faz isso para a primeira, segunda, terceira, quarta, até a última observação. No total, o que nos interessa aqui é o somatório, ou seja, é o valor do total. Ou seja, no denominador, o valor foi de quanto? Do numerador. 17.030,044,42 dividido por quem? Por 42.256,25. Divide um pelo outro, vai dar quanto? 400, 0,4030. Ou seja, esse valor não é um valor alto, é um valor moderado com tendência para baixo. Então, neste caso, nós não iríamos recomendar esse modelo. Então, esse resultado significa que o modelo ajustado explicou apenas 40,30 da variação da variável resposta a y. Isto é 40,30 da variabilidade de y é explicada pela variável regressora x, ou seja, é um valor baixo, diferentemente da questão anterior, que o valor deu 0,97,5, ou seja, um valor muito alto. Esse é um valor baixo. Neste caso, nós não iremos recomendar esse modelo. Outro fato que colaborou com essa conclusão foi que os dados eles não estavam tão dispersos, eles estavam de maneira aleatória e espalhado, diferentemente da outra questão. É importante essa questão da visualização, porque ela já lhe dá alguma resposta rápida para você ter uma noção se vale a pena ou não investir nesse modelo. Quando isso não ocorre, existe uma centena de outros modelos que podem ser aplicados, mas isso ainda não é objetivo da nossa disciplina. Pronto, para encerrar agora, eu irei mostrar como é que você faz o cálculo rapidamente, novamente, utilizando o Excel. Você tem aqui, copia e cola as observações no Excel, pega lá na lista de exercícios, copia e cola aqui. É necessário você identificar quem é seu x, quem é seu y. No nosso caso, aqui é nosso x e a venda é nosso y. Então eu só vou inverter aqui, porque dependendo da forma como você vai colocar, vai mudar o gráfico. Então vamos lá. Então você vai selecionar seu x, depois seu y, seleciona tudo, vem no menu inserir, procura o local onde tem gráfico de dispersão, seleciona qualquer um desses dois aqui, vamos selecionar este aqui. Tá aí. Eu vou formatar ele, porque eu sempre gosto para deixar uma visualização melhor. Aqui eu vou colocar Arial, tamanho 12, a cor preta, esse título eu sempre retiro, essas linhas internas do título, vou deixar um gráfico mais light, bem apresentado. E aí você clica num desses seus pontos e você vai colocar aqui, ó, adicionar linha de tendência. Colocou, adicionou a linha de tendência, você percebe se é uma linha linear, se é uma curva linear,
você vem marcar aqui, ó, exibir equação no gráfico e exibir valor de R quadrado. Ou seja, aquele modelo de regressão que a gente tinha acabado de calcular, já vai estar aqui, ó, altamente calculado, rápido, o R do 0,43, ou seja, 40%,3. A equação da reta, em 2, 3 cliques você calcula. É importante você saber utilizar essa ferramenta, porque para você conferir se seus resultados estão corretos ou não. E aí você faz os devidos ajustes. Naturalmente, preste bem atenção, naturalmente, possa ser que você fazendo manualmente não dê exatamente igual, mas seja um valor muito próximo. É natural, porque isso é questão do arredondamento. Quando os cálculos são realizados por meio do Excel, ele leva em consideração todas as casas decimais, consequentemente isso dá uma pequena diferença de quem faz realmente com o notebook, com o papel e a calculadora em casa. Vou voltar agora para os slides. Voltando para os slides, dessa forma, para você que me acompanhou até aqui, eu quero agradecer, deixar uma mensagem de incentivo, de motivação para você seguir em frente. Sonhe, lute e conquiste. Você nasceu para vencer. Obrigado e até mais, gente.